Não é preciso ficar nada escrito, está escrito aqui. Está o trabalho, como se apaga. Este aqui é o que fica escrito, é isto. É o trabalho que a gente deixa ficar. As palavras, elas voam quando falamos dos Capela. São escassas para descreverem a sua importância na Vila de Anta, na cidade de Espinho, em Portugal e nos 4 cantos do mundo. Só a beleza e a perfeita ressonância dos instrumentos que foram construídos ao longo de 80 anos explicam a razão para a Casa dos Violinos ser tão procurada durante décadas por músicos portugueses e estrangeiros. Nós abrimos uma porta muito grande na construção de instrumentos para o mundo. Ouvia muitos músicos, ele ouvia muitos concertos e por isso muitos daqueles músicos de nomeada que estavam na Sinfónica de Porto foram muitas vezes à casa de Domingos Capela. O Domingos Capela iniciou a sua ligação à música, que ele já fazia instrumentos de música, mas iniciou-a de uma forma empírica. Iniciou uma escola de liuteria. É o exemplo do que Portugal pode ter e pode desenvolver e se deve orgulhar. O nome Capela no nosso país é incontornável. Todos os músicos conhecem o Capela e todos os músicos querem ter um instrumento de Capela. E quase todos os músicos de carreira têm um instrumento de Capela. É fascinante e muito agradável ir ao estrangeiro e saber que toda a gente conhece Capela. Todos os luthiers conhecem Capela. A oficina Capela, dedicada à reparação e à construção de instrumentos de corda friccionados com arco, foi criada em 1939 por Domingos Capela, responsável também, juntamente com outros jovens, pela fundação da Tuna Musical de Anta. António não podia ter mais orgulho no pai, com quem partilhou grande parte das suas memórias. Nunca tivemos a mais pequena discussão, nada. Eu aceitava o que ele dizia, ele também aceitava o que eu dizia. E ele verificava o trabalho que eu fazia, porque evidentemente é uma forma, por exemplo, a forma que o meu pai tinha o sistema de construir, era precisamente o sistema do princípio dos italianos. Há 3 escolas diferentes, francesa, alemã e italiana, são 3 escolas diferentes do princípio da construção de instrumentos. Eu estava habituado a uma escola, depois habituei-me a outra, cheguei cá e imprimia. O meu pai não gostou, cheguei a Itália, já era outra. A construção é a mesma, mas princípio de uma outra forma. E ele aceitou sempre, portanto, e aceitou até hoje, ou melhor, até os últimos dias da vida dele. Não é? A oficina Etienne Vatelot, em Paris, abriu-lhe as portas e apostou na sua formação, vendo-o crescer como luthier, para grande orgulho do seu pai. Apesar da profunda tristeza em deixar a sua mulher e a filha de 6 meses, António emergiu na magia de Paris, completamente apaixonado pela capital francesa. Eu às vezes estava aqui assim, conversa com o meu pai, e dizia assim, mas o que é que vou fazer para isso? Quando tiveste contas? Quando eu fui, a minha filha tinha 6 meses. Não é? E infelizmente o pai estava ausente. A minha sogra estava no cemitério. Então ficar ali gostou bastante. Vatelot presenciou um dos momentos de maior inspiração de António Capela, que fez muito feliz o seu pai Domingos. Assisti à reparação do violoncelo do Gendron, de uma ressonância que tinha e que foi reparado por o oficial dele, que era um rapaz que infelizmente já faleceu, que era um grande reparador, mas que não conseguiram dar com o defeito. E eu já conhecia isso, porque tinha passado aqui em casa, precisamente com uma viola de François Brosse, que conseguimos descobrir qual era devido a essa ressonância. E eles fizeram a reparação e começou a experimentar, a ressonância continuava. E eu pedi licença ao Vatelot se me deixava exprimir sobre o assunto. E eu disse o que era motivado, e ele pensa que assim um bocado, para que este aqui ensinaram-nos, não é? Tanto que o Gendron vai assim referente, fazemos o que o português diz. E assim feito o trabalho, perfeito isso, pronto. Aí talvez tenha sido, para o Vatelot,
uma honra bastante grande aquilo que consegui, melhor, referir qual é a ressonância e os homens experientes de muitos anos de trabalho, etc., e não terem chegado ao ponto de reconhecer verdadeiramente a deficiência que existia, que acontece em todos os instrumentos antigos. Ele orgulha-se muito de retirar aquela vibração que o violoncelo do Gendron tinha, com os conhecimentos que o próprio pai Domingos lhe tinha transmitido. Isto é muito importante, porque são conhecimentos empíricos baseados na experiência, mas a verdade é que o Domingos Capela lhe transmitiu isso e o António Capela resolve esse problema ao violoncelo do Gendron com muita admiração do próprio orientador da escola e dono da escola, o Vatelot. Isso é muito importante. O filho do inesquecível Domingos Capela não regressa a Portugal sem antes passar pela meca dos luthiers franceses, Mirecourt. Eu gostava de conhecer, não era só ver, gostava de conhecer, porque Mirecourt é uma povoação que fica aproximadamente a 400 km de Paris e era o centro da instrução de construção de violinos. Não havia escola, porque haviam várias indústrias, foi ali que germinou a meia forma de construção de violinos. Tanto que os construtores, o Vatelot, eu só tinha 2 filhas, não tinha filhos, mas outros construtores que eu conhecia, até de Paris, etc., mandavam os filhos para lá para aprender, porque não estavam em casa a perder tempo, com a aprendizagem, porque haviam lá senhores que tomavam conta dessa aprendizagem, evidentemente que eram pagos, não é? E todos passavam por Mirecourt. E eu também queria ir a Mirecourt. E fui, até faltei um dia ao trabalho, que não dei ensinado ao Vatelot, depois me disse que tinha estado gripado, etc, etc, e fui para Mirecourt, explorar o ambiente, conheci lá um luthier, apresentei-me, e ele aceitou logo, depois que terminei, fui para Mirecourt. António correu portas, semeou conversas, abriu horizontes e granjeou sabedoria sobre a sua arte. Isto porque, apesar de ser educado, era muito atrevido. Tinha uma janela ou uma porta, qualquer coisa, dizia, batia e começava-se ali na conversa. Como em Paris era o mesmo. Eu falei quase com todos aqueles que a essa época trabalhavam. Haviam alguns que viviam no primeiro andar, etc., tudo muito fechadinho, mas aqueles que tinham um estabelecimento à face do passeio da rua, eu entrava e falava com eles. Apresentava, e gostava de ver. A curiosidade é bastante grande. Uma pessoa se olha só e vai para casa não faz nada. Eu ia para Milão, também havia outros construtores. Eu também andava a chateá-los. Gostava de falar com eles. Tudo que eu pudesse, eu furava. Não queria ser só por mim próprio. Mas aí em Cremona, foi indiscutivelmente, foi o auge do fim da minha carreira como aluno, se assim poderia referir, não é? Dada a relação que tive, com a amizade que alcancei, até na escola, eu fazia o meu trabalho à minha vontade, o mestre não interferia, porque não tinha possibilidade de me estar a conduzir, não é? Dizia, o mestre, vamos fazer isto, eu faço. Isto é mesmo assim, quando uma pessoa sabe o que quer fazer e faz, depois de ele ter visto 2 anos antes ou 1 ano antes o trabalho em Cremona, diz, o que é que vou dizer, este vai fazer assim, assado, não pode interferir. E eu fazia à minha vontade, eu era um brincalhão dentro da escola, eu tinha tudo o que queria dentro da escola. Mirecourt termina num suspiro e o luthier é convidado para partilhar a sua arte num outro país, num outro continente, nos Estados Unidos da América. E em 62, eu tive um grande convite para ir para a América. Eu fiz para mim um testemunho que eu não abandonaria o meu pai enquanto vivo. Porque se não fosse ele, eu nunca ia para Paris. A família Capela continua a fazer história em Anta e começa a enviar os seus instrumentos para concursos. 1963 é um ano importante para a oficina. Pai e filho enviam um quarteto de cordas, 2 violinos, uma viola e um violoncelo para o concurso internacional de Liège, na Bélgica, de onde saem vitoriosos. Eu tive conhecimento em Paris, que me foi dado um prospecto de publicidade do concurso
E eu fiquei todo entusiasmado e trouxe aquilo no bolsinho. Depois falei com o meu pai. Ó pai, vamos concorrer. Ó filho, vamos concorrer. Os instrumentos têm que ser feitos em casa, não é construídos em casa, depois é que são enviados para lá. Assim foi que é um quarteto que era patrocinado pela Rainha Elizabeth dos belgas, que se realizava na cidade de Liège. Assim fizemos o quarteto. O quarteto foi com o nome de Sugia, se a memória não me falha. A ânsia de saber mais, o desejo em conhecer melhor o seu ofício e o atrevimento com que António apareceu em Liège fizeram com que fosse convidado para ir a Cremona, em Itália, em 1964, desta vez com a mulher e a filha. Em Cremona é impressionante. Tipo, Capela é o mestre. Chama o mestre Capela. É quase o pai de Cremona neste momento. E ele e mais 2 ou 3 da idade dele e da categoria dele são um exemplo para todos os jovens luthiers e todos querem ser como eles, querem ter a mesma qualidade. Hoje em dia, Portugal, lá fora, é conhecido não apenas por Amália ou Ronaldo, mas também por Capela. A perfeição do trabalho Capela foi atraiçoada quando António e Domingos choraram juntos a amargura dos seus instrumentos, 2 quartetos, serem desqualificados do concurso de Liège, em 1969, 7 anos antes do pai ter falecido. Houve um desgosto enormíssimo em 1969. Participámos com 2 quartetos, eu um meu nome e outro do meu pai. Só apenas há um pormenor do seguinte, é que todos os concursos, no regulamento, não pode saber quem foi o construtor dos instrumentos. É anónimo. Em 69, nós temos uma marca de Capela Portugal e gravei os instrumentos todos. Mas num qual que não esperava que fosse lá verificar. Se eu marcava sem aquecer a marca, que fica preto, eles não notavam. Notava-se aquela marca, onde descobriram num violoncelo, e depois começaram a examinar os outros todos estavam marcados. Eu fui assistir mais o meu pai. Quando lá cheguei, eu já me tinha relacionado com o diretor do concurso, chamava-se Paulet, em 63. Depois fui lá em 66, só apenas para ver o concurso, né? Porque eu tinha vindo de Cremona, não tinha tido tempo de fazer um quarteto. Fui assistir, depois então, relação com o Paulet. Quando eu lá cheguei, precisamente entro na sala onde estavam os instrumentos expostos e ele viu-me: Capela, que desastre que vós tivestes. E eu perguntei-lhe: o que é que se passou? Os vossos instrumentos foram eliminados, os melhores instrumentos do concurso, tanto em trabalho como em sonoridade, pela gravura que tem dentro de Capela Portugal. Foi uma noite de choro constante. Meu pai... Bem. Apesar do desgosto, continuaram a protagonizar uma história feliz. Seguem-se outros concursos e o reconhecimento. António tem muito presente na sua memória o rosto umedecido pelas lágrimas da felicidade que chorou em 1972 no 5º concurso Henri Wieniawski, quando ganhou com o seu pai os 4 primeiros prémios. Isso aí foi stop. Não se participam mais. Eu, infelizmente, conheço colegas que ganharam primeiros prémios e depois concorreram a outros concursos e ficaram em baixo. Era melhor ter ficado em casa. Isso é um retrocesso do artista. E a partir daí começaram-me a convidar para fazer parte do jogo. Apesar da importância e da força deste nome, Capela, António não gosta de ser tratado por mestre. Aqueles que me dizem: mestre, não, eu não sou mestre. Mestres são dos vossos que temos o curso da escola, eu não tenho. Mas também esses antigos também têm o curso da escola. Mas é uma forma de um trato, como nós dizemos aqui, o seu doutor, o seu engenheiro, etc, etc. Né? Essa denominação de mestre é sempre um estímulo, mas eu, aqui muitos me chamam mestre, olha, retire essa palavra que eu não... Sou António Capela, mais nada.
Joaquim Capela podia ter sido italiano e nascido em Cremona, mas acabou por nascer em Portugal em 1966, após o regresso dos pais a Espinho. Desde cedo percebeu que queria trabalhar na oficina, como o seu pai e tal como o seu avô Domingos. Eu tinha 9 anos, fui a primeira vez à Itália, vi os meus colegas italianos da mesma altura. Tinha um amigo que tem 9 meses mais velho do que eu, e filho de um colega do meu pai, a brincar também com as ferramentas. Depois, passado 3 anos, ele já andava na escola a fazer violinos, e eu também gostei de ver aquilo, todo o trabalho que havia lá. E a partir daí, foi sempre a fazer violinos. E nunca pensei fazer outra coisa. Eu, quando terminei o 12º, vim para cá trabalhar, e quando tive a bolsa já eu estava aqui já há 6 anos, já a trabalhar quase a tempo inteiro. E apanhei um recorte de jornal, quer dizer, de uma revista, em que tinha um curso, aquilo não era bem um curso, aquilo era uma reunião de construtores dentro de uma cave num museu nos Estados Unidos. E eu achei engraçada a ideia. Candidatei-me a uma bolsa da Gulbenkian, que foi aceite, e fui lá aos Estados Unidos, passar 1 mês e meio. Começou a treinar as mãos com as ferramentas e a pregar também alguns sustos aos pais. Eu estava, no princípio, não é? O meu pai estava a dizer-me como é que havia de fazer com a faca o contorno do violino, de um tampo, e a tal coisa. O meu pai disse, para a frente, mas com 9 anos não me dava jeito nenhum de ir para a frente, que dava jeito era para baixo, porque tinha mais força. Eu estava de calções na altura e a faca fugiu e foi ao joelho. E depois o meu pai foi engraçado, que o meu pai depois começa a contar à minha mãe, quando chega a casa, ele esteve cá, estava lá fora, espetou-se num pau, para não contar a verdade. O tempo que Joaquim passou na oficina com o pai António transformou-o num luthier com um potencial ímpar. Está aqui assim, por vontade própria. Nunca nem o pai nem a mãe dizem assim, tens que ir para ver o teu pai. Vontade própria. Isto tem que ser por vontade própria, não é por imposição. Quando a pessoa é imposta, o resultado é negativo. Gostaria, quando mais velho, frequentar a mesma escola que o meu pai frequentou quando começou a principiar a fazer violinos em Cremona. Não me apercebi do tempo que ele gastou a me ensinar, porque houve muito tempo que ele deixou de estar a trabalhar. Ele estava a trabalhar com um olho, como se dizer, no burro e no cigano, não é? Ele estava com um olho a trabalhar e com o outro olho a ver o que eu estava a fazer. E eu uma pessoa, quem está a fazer a primeira vez, não está a perceber o tempo que está ali a perder a outra pessoa. E eu não conseguia perceber-me disso. E agora, por outras razões, consigo aperceber-me que ele perdeu muito tempo nisso. António confessa o orgulho que sente no filho e também o desgosto pelo pai, Domingos, não ter visto seu neto a tornar-se um grande luthier. Sim, ele tinha 9 anos quando o meu pai faleceu. Por essa razão, se tivesse durado mais uns 10 anos, vamos supor, já havia um neto ali a continuar a sua arte. Domingos, António e Joaquim Capela construíram instrumentos ao longo de 3 gerações que têm conquistado músicos por todo o mundo. Alguns tornam-se até verdadeiros amigos desta oficina. Tenho uma relação muito estreita com o ateliê. Eu tenho muitos instrumentos. O meu desejo realizou-se. Tenho muitos instrumentos feitos lá. Eu tenho 3 violas feitas pelo António, porque a viola, ao contrário do violino, ainda não tem uma forma completamente estabelecida. Portanto, pode-se procurar muitas coisas. Pode-se aumentar aqui ou diminuir acolá, ou facilitar aqui, mas enriquecer de outra forma. E então tivemos sempre uma relação muito estreita. Eu passava lá muito tempo no ateliê, toquei muitas violas
e fomos descobrindo outra viola que eu queria ter para mim e fui colecionando. Enquanto profissional, como já referi, perfeito trabalho e profissionalismo de alto nível. Fico muito satisfeita pela escola continuar com o Joaquim, que já vai fazendo o seu percurso muito prestigiante. Nós perdemos imenso tempo em conversações, sobretudo quando passa em Espinho e tenho tempo, pois esquecemos às vezes das horas, porque o António é uma pessoa muito interessante, muito culta, muito viajada e, para além disso, também nos enriquece com os seus conhecimentos. É preciso saber ouvir o António Capela, perceber a sua linguagem. Tem um sentido de humor fantástico, muito incisivo, e consegue sempre ter uma relação muito próxima, acho eu, com os clientes. Lá está, que não somos só clientes. Eu acho que a partir do momento em que temos um instrumento capela, tornamos-nos um bocadinho família dele, porque ele também trata os instrumentos dessa forma. Eu acho que ele, se passar uns anos sem ver, eu pelo menos sinto isso, eu levo lá o meu violino e ninguém mais nenhum luthier mexe no meu violino sem ser ele, porque acho que não faz sentido. Mas eu, se passar uns anos sem lá ir, ou que não aconteceu, mas se passar muito tempo sem lá ir, eu acho que ele próprio tem saudades do instrumento e nota-se que quando a gente chega lá ele olha para o violino, e, no meu caso, e é quase como se estivesse a dizer um olá a um descendente dele. Os instrumentos capela fizeram a delícia de alguns jovens músicos que conquistaram os primeiros lugares no concurso da RDP Antena 2. Filomena Cardoso, cliente e amiga de António, foi uma das fundadoras do Prémio Jovens Músicos. Para mim foi uma honra convidar o Capela a fazer esta, digamos, parceria, não é? Com o Prémio Jovens Músicos, porque para nós era obviamente uma mais-valia também, e julgo também para o Capela. Eu ganhei o Prémio Jovens Músicos em 96, estava no meu curso superior em Lisboa e bem, há um montão de histórias sobre isso, né? Relacionado com o instrumento. Acho que era a principal razão porque eu estava a concorrer, porque eu queria ter a viola. Mais recentemente, em 2007, a Escola de Música Os Violinos de Lisboa cria o concurso António Capela e atribui aos vencedores 3 violinos Capela. Apesar do mérito incontestável dos Capela, António fala com alguma amargura do país que o viu nascer. Eu sou reconhecido, mas assim, normalmente tal costuma-se dizer santos da porta não fazem milagres. Mas eu não levo a mal por isso. No início das nossas vidas profissionais, nós só ouvimos falar de Stradivarius, de Guarnerius, de Amatis, de Goffriller, de toda essa série de construtores italianos. E então não temos dinheiro para comprar um Capela novo, mas estamos a pensar em melhores contos para comprar uma dessas marcas, porque aquilo é que faz o instrumentista ser fantástico, não é? Daí que muitos de nós, naquela fase em que devíamos ter apostado neste luthier, porque um violino com dezenas de anos é uma coisa diferente de um violino com 1 ano ou 2 ou meia dúzia deles, porque esta coisa tem que ser... Nós temos que descobrir o instrumento que temos nas nossas mãos, aquilo que ele nos pode dar, as perguntas que lhe pomos e as respostas que eles nos dão. Mas quem o rodeia, particularmente os amigos da oficina, não lhe poupam elogios. O que é que os violinos Capela e as violas Capela têm? Um verniz absolutamente excepcional, que é verniz, como se sabe, é desenvolvido por o seu próprio luthier e, estranhamente, não é um segredo entre eles. Eles não divulgam os segredos, não divulgam. É a cor e a exatidão
da construção do instrumento. A precisão da sua montagem também dá prazer ao seu executante. Muitas vezes nós encontramos essas pequenas deficiências, basta 1 milímetro ou na escala, ou na pestana, ou no cavalete, ou na alma, basta qualquer mínima deslocação para o instrumento se transformar. Soa diferente e até acredito que seja visualmente fácil de reconhecer, tem a ver com as cores dos vernizes, que existe mais do que um tom, mas as cores e o tipo de sonoridade, a quantidade de sonoridade, são sempre instrumentos, pelo menos os que eu conheço, que já são bastantes, com um volume sonoro grande. E lá está, e a minúcia no trabalho, os pormenores, o detalhe, o cuidado com que é construído. Considero que o Capela gosta de apresentar os seus produtos finais, não é? O instrumento na sua beleza e no seu fim. E por isso mesmo é que ele muitas vezes, mesmo quando estava a fazer, por exemplo, este violino, nunca me mostrou. Eu apenas o experimentei quando ele já estava absolutamente pronto. Aliás, ele pôs-me 3 ou 4 violinos, pelo menos, à disposição para eu escolher. Embora ele me dissesse no fim que já sabia que era este que era para mim, que foi o que eu escolhi. Além de bela sonoridade e equilíbrio entre todas as cordas, aqui preciso salientar o perfeito trabalho de construção. Seria verdadeiramente uma palavra-chave, perfeito trabalho de construção, porque além de grande talento e profundos conhecimentos, por exemplo, a nível de aplicação de verniz, que em si já é uma área muito delicada, preciso uma inteira dedicação e rigor que não conheço nem descanso nem férias. A característica principal que ele tem e que eu admiro muito é conhecimento de causa. Ele sabe como é que se faz. Ele tem método e tem uma técnica fora do normal. Eu impressionava-me ver como é que ele facilmente torneava um braço de um violino ou de uma viola, ou fazia um tampo de um violoncelo enquanto conversava comigo sobre o estado da nação, por exemplo. Nesta arte, tudo conta. A escolha das madeiras, a minúcia das espessuras, a diferença entre o fundo e o tampo, a colagem das ilhargas da barra harmónica, a função quase despercebida do filete e o verniz, claro. O segredo mais bem guardado de cada luthier. Ora, é um quebra-cabeças para todos os construtores, é verdade que se diga. Mas é o pormenor que estaremos muitos em conversa uns com os outros, quando falam o verniz ninguém abre a boca para nada. O nosso verniz tem sido bastante cobiçado, tenho provas disso, e até que em 1986, se a memória não me falha, o meu filho que participou também no concurso na Polónia, eram 100 e tal instrumentos. Ele recebeu um prémio especial para o melhor verniz de todos os instrumentos que estavam expostos. Isso já é uma grande honra. Se é justificado pelos construtores o melhor verniz, que havia um prémio especial para o melhor verniz, e feito contemplado do meu filho. Num violino que eu tinha apresentado. A razão de que tenho provas já há muitos anos que os meus colegas, principalmente os italianos, me pediam: Capela, mostra-me um violino, tens um violino, como é que tu fazes o verniz? Olha, igual como tu fazes os teus. E a alma? Uma pequena haste cilíndrica que liga internamente os tampos harmónicos e transmite as suas vibrações à caixa sonora do instrumento. O sopro da vida do violino, o início e o fim do lirismo, a música, a essência de cada instrumento. A alma tem a função de ser o transmissor de vibração, porque transmite a vibração ao fundo. A razão que se tirar a alma, não se consegue afinar o violino. Afina-se, mas não chega à tonalidade que deve ser. Se tirar a alma, não há virtuoso nenhuma que afine o violino. O violino faz parte do nosso corpo. Se nós somos músicos, se amamos o instrumento, se amamos a música, isto é parte integrante do nosso corpo. Aliás, nós tocamos
com ele colado ao nosso próprio corpo. Domingos, António e Joaquim Capela. Aqui eu não queria separar, mas juntar estes 3 grandes nomes e 3 gerações, as maravilhosas pessoas que inteiramente dedicadas à sua profissão, que fizeram com que o nome de Portugal soasse em inúmeros países do mundo. Tudo indica que a história de Luthiers Capela termina com Joaquim, que vê no filho um futuro médico. Num pequeno violino, já velho, numa pequena amostra desta arte, está uma história contada de várias gerações. Quando eu comecei na brincadeira a passar por aqui, há fotografias minhas com o meu avô e eu a lixá-lo, a estragá-lo um bocadinho mais do que ele está agora. E as fotografias que eu tenho, mais pequenas, com o meu avô, e as únicas, aqui na oficina a trabalhar. Depois, entretanto, o violino estava aí, quando veio a minha sobrinha mais velha, também andou para aqui a rabiscar, que isto está todo rabiscado a lápis, e depois também o meu filho, quando andou aqui, também já lhe tirou aqui mais uns pedacinhos de madeira com as polainas, que também queria fazer. E como isto é um violino pequenino, embora ele esteja já bastante destruído pelo bicho, que entretanto entrou aqui, conserva-se aqui, embora o meu pai o quisesse reparar, mas não, acho que não vai ser ainda na geração do meu pai que irá ser reparado. Se pudesse falar, já podia contar muita coisa. A Casa dos Violinos em Anta é um centro de emoções, de palavra, de música, de vida, com memórias que ficam em cada instrumento que de lá sai. Além do amor de pai e filho que os une, António e Joaquim orgulham-se de trabalharem um com o outro. O pai considera o trabalho do filho melhor do que o dele. E Joaquim acha que o trabalho do pai é perfeito. Meu pai, durante muito tempo, se trocar a etiqueta, meter uma etiqueta italiana de vários construtores italianos, ali da região de Cremona, de Milão, são vendidos como fossem originais deles. É melhor que o pai. Não posso ser mais?